20, nós estamos lendo Mateus capítulo 24. O primeiro versículo diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, perguntando: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmão Hélio, fim do mundo e vinda de Jesus, né? O que eles perguntaram aqui: dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que nosso irmão poderia aqui, claro, dizer aos nossos queridos ouvintes em cima dessa questão da vinda de Jesus? E também, fica à vontade. Irmão, são duas coisas, né, muito singular, né, que Jesus falou, né, sobre, na verdade foram as perguntas, né, que os discípulos fizeram a Jesus, né, diz-nos quando será a tua vinda e quando será o fim do mundo, né, são duas coisas que os seres humanos temem muito, não é? Muito se ouviu, né, sobre fim do mundo, né, final das eras, né? É engraçado que a gente ouve muito das pessoas de mais idade, né, mais experiente que a gente, que diz que as coisas que estão acontecendo hoje é o fim das eras, né? E na verdade é um dos grandes medos da humanidade, não é? O fim do mundo, né? Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, né, a vinda do Senhor Jesus, né, ela está mais próxima do que se pensa, né? Pois depois desse relato aí que o Senhor Jesus ele disse, ele vai, né, dizer, né, algumas coisas que poderiam assim indicar a sua vinda, né, a sua volta, não é? Ouvi falar de guerra, tremor de terra, né? Verdade. Assolações, nação contra nação, o termo fomes e pestes que estamos vivendo atualmente. Nós vemos que o quão, assim, abrindo um parêntese, quão o homem, a raça humana é vulnerável, né? A gente vê aí um simples mosquito fazendo um alvoroço, né? E analisando, meu querido, além do mosquito, ele é visível, olho nu, ele é enorme. O problema maior ainda não está nem no mosquito, é no vírus. Que vírus é terrível. Nós somos, na verdade, o que nos nocauteia não é nem o mosquito, é o vírus que ele traz, que é uma coisa microscópica. É verdade. E tá aí, né? É uma das, né? Tem várias. Sinal, irmão, da vinda? Sinal da vinda, com certeza. Sinal da vinda do Senhor Jesus. E entre outras, né? Que a gente pode ver essa crise mundial, né? Que no livro de Apocalipse fala sobre isso, não é? Que essa crise vai levar justamente ao esvaziamento, né, total, a crise mundial, não é? Onde vai levar o mundo inteiro, né, a adorar, né, a besta, né? Uhum. E segundo o relato bíblico lá em Apocalipse, diz que só vai comprar ou vender aquele que tiver o sinal, né? E já vimos, né, na mídia, não é, que este sinal já foi testado e só foi aceito na fronte e na palma da mão, né? É interessante que é verdadeiramente a palavra de Deus se cumprindo, não é? A palavra de Deus está se cumprindo e as coisas estão aí, né, patente aos olhos, né, como Jesus disse, né, através do seu servo, quem lê entenda. Não é verdade? É verdade. A vinda de Jesus, os discípulos perguntaram, e a gente
Por exemplo, João capítulo 14, está escrito, Jesus falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, disse Jesus, ou seja, existem muitas moradas. Isso. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Aí ele diz, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Entende-se? Claro, ele já foi e está lá. Está lá, justamente. Quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está falando de que ele vem buscar. Os que nele creem. E aí, irmão, o senhor tocou aí no assunto da questão dos sinais da vinda, como essa virose do momento, e não são elas, são outras, né? Aí eu me lembrei de, dentre os sinais, eu vou ler aqui também, que confirma essa vinda de Jesus, que a humanidade crê ou deixe de crer. É verdade. Quando a gente diz a humanidade no seu geral, pois muitos dentre elas creem, eis aqui nós que cremos e tantos outros, né? É verdade. Aí chegamos a Lucas 21, e aí eu vou ler isso aqui, quem sabe nós vamos aqui recordar uma coisa que aconteceu nos nossos dias. Nós somos contemporâneos dessa profecia, e eu fico vendo, irmão Hélio, que esse livro de Lucas foi escrito há muitos anos, né? Nós estamos em 2016, menos aí uns 50, 60 anos aproximadamente. Há quase 2000 anos essas palavras foram escritas, diz assim, Lucas 21, 25 e 26 diz, Jesus falando concernente a essas coisas. Esses acontecimentos. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. E na terra, disse Jesus, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Aí ele diz no 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com grande poder e glória. É verdade. Quando eu via o tsunami na Indonésia e no Japão, eu digo, não tem como a Bíblia ser um livro qualquer. É verdade. Coisa tremenda e não tem como negar. É fato. Contra fatos não há argumento. É verdade. A palavra de Deus se cumpre, né? Na verdade, a cada dia, né? E a Bíblia diz que a gente tem que crer, né? Que acreditar naquilo que está escrito, né? Na sua palavra, pois ela, como o irmão disse, se cumpre a cada dia, né? Dia após dia, né? Se você, amado ouvinte que nos ouve nesta noite, amado irmão, você liga uma televisão e você vem para as páginas da Bíblia, você vê nitidamente, não é? É como se a palavra de Deus estivesse saindo das páginas e se cumprindo no nosso cotidiano. Com certeza. Não é? É algo muito forte, muito tremendo, né? E serve para nossa, como Jesus falou, né? Serve para a gente ficar atento, né? Pois, como ele disse aí, virá, não é? Como um ladrão, não é verdade? Virá como um ladrão. Só cabe a cada um de nós estarmos atentos, né? A essa verdade, né? Como o irmão disse, se crê ou quem não crê, né? Vai se cumprir. E glória a Deus para aqueles que creem, infelizmente, aqueles que não creem, não é? Queridos ouvintes, essa conversa é com o objetivo de te despertar a que você busque na palavra, que você venha entender que o que está escrito na palavra se cumpre. Se fosse falar de profecias e dos cumprimentos dela, que, digamos, as profecias do Antigo Testamento, que se cumpriram dentro ainda do Antigo Testamento, e outras que se cumpriram já no Novo com o Evangelho, e das que estão se cumprindo, é uma coisa fantástica. A gente ia ficar aqui varando madrugadas falando que a palavra é tremenda. É verdade, irmão. Dentro desse seu pensamento que o irmão colocou, né, de João 14, né, que Jesus disse que iria, né, e voltaria para levar, que onde eu estiver estejais vós também. Uma promessa, né? Uma promessa, né? E nós vimos aqui, né, o projeto de Deus, né,
E a vontade de Deus que a raça humana, né, esteja com ele, né, esteja do lado dele, né? Foi para isso que... Eu gosto de dizer, irmão, que o maior interessado na salvação do homem não é o homem, é Deus. É o próprio Deus, é verdade. Porque, como está escrito, porque Deus amou a humanidade, né? É verdade. Tremendo.